seja bem-vinda ao programa Em Casa, um programa feito para você, dona de casa, que sempre vem nos assistindo através do canal 3 da TVI. Muito obrigada pelo carinho da audiência e continue sempre com a gente. E o programa Em Casa hoje vai abordar de um tema bastante interessante, né? Até porque verão tá chegando com tudo, tá todo mundo querendo se bronzear, mas não sabe os danos que o bronzeamento pode causar na pele. Então, sobre problemas de pele é que a gente vai falar agora, e ao meu lado nós temos ela, a doutora Aline Russell. Muito obrigada, Aline. Seja sempre bem-vinda aqui ao programa Em Casa. Olá, Adriana. Olá, Pablo. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nosso prazer é todo nosso. Sinta-se em casa. Obrigada. E do nosso lado também tem ele, já é de casa, nosso repórter, Pablo. Bom dia. Olá, tudo bem, Adriana? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hoje vamos tirar as dúvidas sobre os cuidados com a pele agora no verão, já que é época de praia. Com certeza, e todo mundo quer ir pra praia e quer se bronzear à vontade, né, doutora? Agora conta pra gente, pra começar, quais são os problemas mais comuns de pele? Agora no verão, o principal problema é a queimadura solar, né? Muita gente acaba abusando um pouco dos bronzeadores, fica muito exposto ao sol, esquece de repor o protetor solar e acaba tendo muita queimadura solar. Outras coisas também que pode acontecer é a micose, muito comum agora no verão, que o pessoal chama pano branco, né? Então é muito comum também. Outra coisa bem comum entre a adolescência, principalmente, é a acne. Às vezes não passa um protetor solar adequado para aquele tipo de pele, a pele às vezes é um pouco mais oleosa, abusa do protetor solar ou deixa a roupa úmida e acaba dando acne também. Porque essa micose ela pode ser causada devido à areia, à exposição da areia, até porque na areia tem animais, né? Acabam, né, fazendo as suas necessidades. Ela pode ser causada por isso? Existem vários tipos de micose, né? Pode ser uma das principais, pode ser causada pela areia da praia, pela roupa úmida, pelo protetor solar inadequado para aquele tipo de pele. Esses problemas, doutora, tem alguma forma, alguma solução de tratar desses problemas em casa? Sim, o ideal é que você primeiro escolha o protetor solar adequado, né, para o seu tipo de pele. Não vai usar da mãe, do amigo. Qual é o seu protetor solar ideal? Então vai lá e vai passar aquele que é ideal para seu tipo de pele, porque cada pele é uma peculiaridade. A outra dica importante é evitar ficar com roupa úmida, que é muito comum a gente ficar com a roupa úmida na praia, né? Entra no mar, sai e deixa a sunga, o biquíni, né, a blusa muito suada ou úmida, realmente molhada. Então fazer essa troca, colocar a roupinha seca, né? E também é importante também, depois do banho do mar, toma uma ducha, né, com água doce, que aí tira a água salgada, toma banho doce, água doce e depois coloca a roupinha seca. Ok, Pablo. São dicas que a gente pode evitar. Pode estar evitando, né? Exatamente. Doutora, tem pessoas que nesse período do ano recorrem ao bronzeamento artificial e outras que usufruem do beta-caroteno. O que a doutora pode falar sobre isso? O bronzeamento artificial está totalmente contraindicado, né? Hoje em dia, né? Foi muito na década de 90, né? Foi muito discutido, todo mundo fazia, era legal. Mostrava status, né, quem fazia, mas hoje em dia está completamente contraindicado. A Anvisa não libera, né, e também a Sociedade Brasileira de Dermatologia também contraindica totalmente. Em relação ao beta-caroteno, o beta-caroteno é uma substância que tem em alguns alimentos, por exemplo, tomate, a cenoura, uva, então morango, cereja, geralmente frutas e verduras de cores mais fortes, laranja para vermelho. O beta-caroteno, ele protege nossa pele e, consequentemente, também ele acelera o processo do sol. Então, a pessoa vai ficar um pouco mais bronzeada, com a cor mais bonita, vamos dizer assim. Isso. Ô, doutora... desculpa, pode usar, pode tomar, pode comer, tá? Tá. Para proteger e para ficar mais bonita a cor. Com certeza. Quais são os problemas mais comuns às mulheres de 45 anos, né? Que já vai chegando naquela idade já... Quais são os problemas comuns de pele? Quando a gente pensa em pele, à medida que a gente vai envelhecendo, a pele também envelhece. Uma coisa que o paciente observa é a flacidez da pele, né? Perde aquele turgor da pele, a pele fica mais desidratada, a pele fica mais opaca, fica com facilidade de ter fragilidade capilar, fica com hematomas, fica roxo com facilidade, né?
Outra coisa comum também é o cabelo, ele fica mais fino, perde mais cabelo, cai mais. São todos efeitos da idade. E aí isso intensifica dependendo como essa paciente levou a vida dela, né, até aquela idade e como ela tem levado. E no caso dos homens também? O mesmo efeito é o envelhecimento, né? O envelhecimento da pele é igual para homem e para mulher. Alguns pacientes vão sofrer mais dependendo da vida que ele leva, né? Se ele fuma, se ele bebe, se ele não se alimenta adequadamente, se ele não ingere bastante líquidos durante o dia, se ele não faz atividade física, se ele tem uma vida de muito estresse. Então, tudo isso a gente vai colocar na balança, para mais e para menos. No final, vai dar uma soma, se vai ficar pior ou melhor. Hidratar a pele é fundamental, né? Fundamental. Tanto hidratação externa com hidratantes, como também hidratação interna com líquidos, né? Água, chás e sucos. E a menopausa, doutora? A menopausa, ela acelera esse envelhecimento? Quando a mulher entra na fase da menopausa? Sim, Adriana, envelhece. A menopausa, ela intensifica o envelhecimento, porque com a menopausa os hormônios caem, né? Então, os hormônios é um dos contribuintes para manter a pele hidratada, a pele com turgor bom, com o colágeno bom, com a textura boa. Então, quando a paciente entra na menopausa, ela não faz a reposição hormonal, esses efeitos vão ser mais visíveis. Para quem não sabe, doutora, quais são os horários mais quentes do dia e que se devem ser evitados a exposição direta, a exposição solar direta? Na nossa região, a gente acorda com muito calor, né? Muito intenso, demais, né? Ainda mais agora, né? Verão. Mas se a gente for pensar assim, quais são o pior horário, né, pra gente se expor, seria aquele horário de 10 às 3 horas da tarde. Mas ter aqui cuidado, porque às vezes 9, 8 horas da manhã também já está bem quente e também tão perigoso quanto 10 horas. Hoje em dia tem os aplicativos, né, que é super fácil de encontrar em algumas cidades, capitais. Existe geralmente em praças públicas, existem uns relógios que medem também o índice ultravioleta naquele momento. Né? Então você pode baixar o aplicativo índice ultravioleta na cidade de Itabuna, por exemplo. E aí você vai se surpreender, porque às vezes o dia está nublado, está chovendo, ou está um tempo que você fala assim, não vou passar protetor solar. E você vai se surpreender, tá com índice de 12, 15, que já é considerado alto e perigoso, né? Então tem que passar o protetor solar. A regra que eu sempre falo, Adriana e Pablo, é o seguinte, tá claro, acordou, tá de dia, passa o protetor solar, não espera se tá o sol escaldante, se você vai se expor realmente à praia ou à piscina. Independente do tempo, tem que sempre estar passando protetor, né? Sim, sim. Uma coisa interessante em relação ao protetor solar. Existe um tipo específico para cada pele? Fala pra gente um pouco sobre. Sim, geralmente peles mais oleosas requer um protetor solar mais seco, ele em fluido, ele em gel, ele é feito de água. E peles mais secas tem que ser mais cremoso, mais em leite. Então, basicamente isso. Então, pele do adolescente tem tendência a ter acne, tem que ter um protetor solar que seja oil-free, não comedogênico. Não comedogênico quer dizer que não tem facilidade de dar acne ou cravos, né? E peles de criança, ela tem de ser mais leite, tem que ter uma espalhabilidade melhor. Pele de idoso, como ela é um pouco mais seca, ela também tem que espalhar melhor, né? Tem que ir para hidratar, ao mesmo tempo para hidratar e proteger, por exemplo. Então, cada paciente, cada idade, homem tem o protetor solar já tem que ser um pouco mais seco, porque o homem tem uma pele mais oleosa, mais espessa, e se você passa qualquer protetor solar, ele vai ficar muito pegajoso, muito espesso. Mas a gente tem que passar por protetor solar somente quando sai ou tem o tempo determinado? Por exemplo, depois de 4 horas, de novo protetor solar. Sim, o ideal é que passa, né? A regra seria mais ou menos a cada 3 horas, em média. Ou, dependendo se aquele paciente não tiver nenhum problema de pele, paciente mais morena, ela já tem, a paciente mais morena, ele já tem uma proteção interna, vamos dizer assim, né? Então ele não precisa passar toda hora. Mas se aquele paciente que tem um câncer de pele, paciente que tem a pele muito clara, olhos claros, tem tendência a ter doenças facilitadoras pela exposição solar, passar a cada meia hora. Seria interessante. Seria interessante, né? Tem no caso, quem é branco, quem é branquinho, tem que passar o protetor solar mais forte? Geralmente um protetor solar com FPS acima de 30, que é uma proteção muito boa de regra geral para todos os pacientes, né? Quando o paciente tem um câncer de pele, um lúpus, que é uma doença facilitadora com exposição solar, aí eu recomendo que ele passe acima de 50 e 60. A doutora,
Agora há pouco você falou em lúpus. O lúpus, ele aumenta o risco de câncer de pele? Não, o lúpus não aumenta o risco de câncer de pele. O lúpus é uma doença que tem um fator genético e ele é facilitador com a exposição solar. Às vezes o paciente descobre depois de um verão intenso de muita exposição e o sol é o grande vilão, seria assim, do lúpus. Mas o sol não vai causar lúpus também, tá? Ele já nasce com a tendência a ter lúpus, geralmente tem um histórico na família e ele vai desenvolver o lúpus por algum motivo, geralmente, tá? Ou exposição solar, algum estresse, a gravidez também é um facilitador. Interessante. No caso, quem tem lúpus tem que evitar o máximo possível o sol, né? Sim. Principalmente nesse período, né? Sim. Verão, né? Em relação ao câncer, né? O que causa o câncer de pele? Então, doutora, o grande vilão do câncer de pele é o sol. Porém, existe vários tipos de câncer de pele, tá? Então, existe também, por exemplo, queimadura solar, queimaduras com ácido, qualquer tipo de queimadura que leva a uma cicatriz a longo prazo, úlceras crônicas, aquele paciente que tem úlcera, que não cicatriza nunca, alguma exposição a arsênico, agora não é tão comum, mas antigamente era muito comum, a exposição a arsênico. Exposição radionizante também, por exemplo, quem tem muito contato com raio-x ou qualquer outra forma, né, de radiação, radiação tanto ultravioleta no caso do sol, como uma radiação química também, poderia ser, causar o câncer de pele. Ok, doutora, daqui a pouco a gente volta, tá? Não saia daí, daqui a pouco tem muito mais aqui no seu programa Em Casa. Estamos de volta aqui no seu programa Em Casa, pelo canal 3 da TVI. E ao meu lado nós temos a dermatologista Aline Russell. Ela está falando um pouco sobre problemas na pele, né? O que causa também o câncer de pele. Muito bom tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, Como Adriana. sempre, seja bem-vinda, viu, Aline? E o nosso querido Pablo do Carmo, repórter aqui da TVI, nós estamos tirando todas as dúvidas em relação a câncer de pele, né, Pablo? Você está até fazendo a consulta de graça. Né? Exatamente, estou aproveitando a consulta. Está aproveitando que está aqui em casa e já está fazendo a consulta em casa, né? Ô, doutora, conta pra gente quais são os sintomas do câncer de pele, né? Os sinais do câncer de pele. Geralmente aquela lesãozinha, aquele sinal que não cicatriza, sabe? Uma lesãozinha que você tem na pele e aí você passa pomada, você passa um monte de coisa que o vizinho falou e aí vai 1 mês, 2, 3 meses, ele às vezes melhora, depois volta com a casquinha, às vezes com sangramento, às vezes coçando e ele vai, em vez de melhorar, ele melhora, mas depois ele piora, entendeu? Então esse sinalzinho que vai e volta e às vezes piora com sangramento ou casquinha, né? É um sinal que a gente tem que ficar atento, que pode ser um câncer de pele. Qualquer ferimento na pele, então tem que ficar atento, né? Sim, principalmente nas áreas expostas, mas não só nas áreas expostas, tá? Em relação a manchas assim no rosto, que sempre aparece com o tempo, pode ocasionar um câncer de pele? Sim, algumas manchas, né, que são causadas pela exposição exagerada e prolongada do sol, pode causar câncer de pele também. Aproveitando esse ensejo em falar em sinal, doutora, sobre aquelas pintas, elas são pode diferenciar as pintas inofensivas das perigosas? Sim. Geralmente, a gente costuma dizer que aquele sinal que é perigoso, né, seria aquele sinal que a gente chama o patinho feio. A gente vai analisar o paciente como um todo e a gente vai ver, geralmente, os sinais são parecidos na cor, no tamanho. Mas sempre, assim, se aquele paciente tiver a tendência a ter o câncer de pele, ele geralmente vai se destacar. Ele geralmente é um pouquinho mais feio, às vezes é um pouquinho mais escuro, um pouquinho maior, as bordinhas dele é um pouquinho diferente. Então, esse sinalzinho a gente tem que ficar atenta. Mas também o sinal pode não ter cor nenhuma. Então, você tem que olhar o conjunto e se você vê alguma coisa assim diferente do que é o normal, você fica atento. Tem que ficar bem atento, né? Inclusive, doutora, nós lançamos aqui pelo WhatsApp algumas perguntas, tá? Temos aqui algumas perguntas de pessoas que participam aqui pelo nosso WhatsApp. A Marcela aqui de Itabuna, ela fala o seguinte, que ela é morena, tem 38 anos e
abusa do sol. Ela ama mesmo se bronzear, principalmente nesse verão, então. Ela tem pequenas verruguinhas. Existe alguma possibilidade dessas verrugas serem câncer? Se tornarem câncer? Sim, existe sim, com certeza. A pele morena, ela tem menos chance de ter câncer de pele, porém, ela também tem. Sim. Quando o paciente da pele morena tem o câncer, tende a ser um pouco mais agressivo, que seria o melanoma, tá? Então tem que ficar atento também. E identificando esse melanoma, doutora, quais são os procedimentos? No caso, a primeira coisa é fazer uma biópsia, né, para ver se realmente é um câncer de pele. Geralmente, a olho nu, a gente não consegue confirmar, não é. Hoje em dia, existem alguns exames como a dermatoscopia, a gente, é uma lupinha especial que a gente tende a ser bem interessante no consultório e direciona a gente, né, mais ou menos, mas o que comprova realmente é a biópsia. Tem que tirar um pedacinho e mandar para biópsia, o histopatológico, e ele vai dizer se realmente é câncer e que tipo de câncer e qual vai ser o procedimento a se tomar. Porque para cada tipo de câncer é uma conduta diferente. É uma conduta diferente, entendi. Aqui o Antônio, né, de Itabuna, ele está fazendo a seguinte pergunta. Ele tem uma pele muito seca. Qual o tipo de creme que ele deve usar? A primeira coisa a recomendação que eu daria é o sabonete. Na hora do banho, as pessoas tendem a demorar muito no banho com água muito quente. O banho muito demorado, água muito quente, muitos banhos ao dia, já resseca a pele. Nossa. Então, muda o sabonete, deixar um sabonete neutro, um sabonete de criança, um sabonete de glicerina, que vai limpar, vamos dizer assim, menos. Vai tirar tanto o manto que a gente chama hidrolipídico, que o pessoal reclama, minha pele é oleosa, mas isso se chama manto hidrolipídico, não é à toa que está aí. É para proteger a pele contra as bactérias, contra os bichinhos, né, contra os vírus, contra as doenças em si, contra o próprio ressecamento. Segundo, então, diminuir a quantidade de banhos, evitar banhos muito quentes, o sabonete, também optar por sabonete de glicerinado, de criança. E o tipo de banho também, diminuir o máximo, né? Colocar o mínimo possível de banho, 5 minutinhos, por exemplo, seria interessante. E aí, usar o hidratante. Só que o homem geralmente não gosta de usar hidratante, verdade, né? A gente consegue hidratar a pele, manter o manto hidrolipídico legal, só com esses cuidados, diminuir a quantidade de banho, diminuir o tempo do banho e mudando o sabonete. Às vezes não precisa nem passar o hidratante. Para os homens, no caso. Né? Mulheres gostam, geralmente. Eu estava lendo na internet que durante o verão é importante usar roupas de algodão. Isso porque nas atividades ao ar livre retém cerca de 90% das radiações UV. Mito ou verdade, doutora? Na verdade, o uso da roupa de algodão é porque no verão a gente tende a fazer mais atividades ao ar livre, né? Geralmente tem as férias escolares e a gente acaba suando muito. Se suar muito, a gente, com um clima muito quente e úmido, uma maior tendência a ter micose de pele. Então, a roupa de algodão, ele vai deixar a transpiração acontecer de forma mais adequada para a nossa pele, né? E assim, a roupa por si só, uma roupa normal, ela já protege a pele. Mas existem hoje roupas adequadas que já tem... A de nylon, por exemplo. Não é legal, seria o ideal mais de algodão, porque a de nylon impede essa transpiração de forma adequada. Então a roupa de algodão, além de proteger a pele, já faz a primeira proteção, já deixa a pele transpirar de forma mais adequada, né? Então no verão seria o ideal a roupa de algodão. E roupa mais fresca possível, regata, né? Evitar roupas... As cores fechado, também, né? As cores influenciam, doutora? Sim, geralmente a cor branca ela absorve e a cor negra ela reflete, né? Então assim, o branco ele tende a ser, incrível que pareça, ele absorve. Nossa, eu pensava que então nesse verão tem que usar mais cores escuras? Na verdade assim, ele absorve, só que ele também é bom, né? Porque ele acaba dando aquela sensação de maior... frescor, né? Vamos dizer assim, né? Então, no verão tem que usar roupa mais clara mesmo. Mais clara, entendi. E no litoral, agora na praia, o que a gente está vendo mais aquelas blusas, aquelas camisas over. Tá na moda, né? Então, antigamente, já vou comprar a minha agora no final de ano. Geralmente via mais surfistas. Agora não, pessoas que tomam banho mesmo normal, né? Estão usando essas blusas. Inclusive crianças, né? Inclusive crianças. Doutora, em questão com essas blusas, como
o consumidor, o cliente, ele pode verificar realmente se é uma blusa adequada, se é essa blusa que previne os raios, que retém, né, no caso. Geralmente, assim, tem muita marca hoje, né, que a gente tem que ter cuidado. A diferença de preço é importante também, porque às vezes a blusa está muito baratinha, então assim, você desconfia. Não que o mais caro é melhor, mas geralmente é uma blusa que tem uma lavagem diferenciada, porque ela não pode lavar e sair, né. Então, geralmente, essas blusas, essas roupas com protetor solar tem que ser um pouco mais caras. Não só blusa, tá? Existe chapéu, existe calça, biquíni, maiô, todo tipo de roupa. Saída de praia, tem cada coisa linda. Tem um protetor solar, mas ele também não vai impedir que use. Então, o ideal seria usar protetor solar antes, depois colocar a roupa com protetor solar. E uma garantia que você tem, que está comprando uma roupa de qualidade, é você verificar na etiqueta se tem o certificado do Inmetro, da Anvisa. Geralmente ele tem um certificado, um registro, né, que está garantindo a qualidade, né, aquilo que você está comprando. Isso é importantíssimo, Isso né? é de suma importância. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Carol, eu achei muito pertinente. Fala o seguinte, Carol aqui de Ilhéus, a mãe dela tem câncer de pele, a avó dela morreu com câncer de pele. Ela corre o risco? Pode ser hereditário o câncer de pele, doutora? Sim, tem um fator genético, né? Então, no caso, eu não sei qual foi o câncer de pele que a família dela foi acometida, né? Mas existe alguns tipos de câncer de pele que o risco é muito pior. Por exemplo, melanoma. O melanoma, o risco é muito grande e a chance de óbito pelo melanoma é muito grande também. Então, assim, tem que primeiro saber qual foi o tipo de câncer de pele da família dela e, dependendo do que foi, a proteção tem que ser, assim, muito adequada, mesmo muito intensa, e o acompanhamento médico, para evitar qualquer sinalzinho inicial, tomar logo a conduta adequada, né? Que bom. Em relação às maquiagens, Adriana, as adeptas das maquiagens, já existe maquiagens com FPS, doutora. O que pode falar sobre isso? Hoje em dia, esse hábito das mulheres se maquiarem e com protetor solar já é antigo na Europa, né? Na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, isso é um pouco mais recente, deve ter no máximo, sei lá, que está assim bombando uns 5 anos, 5 a 10 anos no máximo. Eu super indico para os pacientes. Se ele gosta de se maquiar, e se ele não gosta, eu vou incentivar ele a se maquiar, porque hoje em dia as maquiagens já tem protetor solar, é uma proteção a mais. Infelizmente no Brasil, as maquiagens, são poucas opções que têm um FPS adequado, 30 ou mais. Geralmente a gente encontra com muita facilidade o 7, o 15, e dependendo do tipo de paciente é pouco, mas é melhor do que não usar, né? Então, se ele não tem o hábito de usar, eu super indico. Agora, a questão escolher aquela maquiagem adequada para aquele tipo de pele, porque geralmente as brasileiras, a pele da mulher brasileira tende a ser um pouco mais oleosa, a adolescente tende a ter tendência mais acne, né? Então, tem uma dificuldade muito grande no Brasil de a gente encontrar uma maquiagem que tenha protetor solar, que ele é seca, né? Que tem um toque seco e ainda consiga ter uma cobertura que seja adequada para aquele tipo de pele. Então, a mulher brasileira, ela ainda sofre com essa falta de opções no mercado brasileiro de maquiagens que se adequam a todos os fatores para ela. Acabou de chegar aqui uma pergunta de Melry lá de Buerarema. Ela fala o seguinte, o que fazer para melhorar as manchas causadas pelo sol? No caso, o primeiro fator principal é usar o protetor solar. O protetor solar vai evitar que piorem aquelas manchas que já estão instaladas e que novas venham surgir ou retardar as novas, né? As tendências a ter novas manchas. Uma vez que está instaladas as manchas, dependendo do local, existem tratamentos diferenciados. No rosto, por exemplo, na face, o primeiro tratamento base é um clareador, e aí depois a gente pode fazer um peeling, ou fazer um laser para clarear. A gente tem uma resposta muito boa na face, né? Quando é corporal, a tendência é um pouco mais difícil, dependendo do local. Por exemplo, braços, a gente é um pouco mais difícil que a face. Perna também já não é tão fácil. Por quê? Porque o braço é um pouco mais difícil. Porque o braço é uma área que a gente se expõe muito, né? Geralmente está de vestido, a gente está geralmente de blusas, e aí fica muito exposto ao sol. Então é um pouco mais difícil. Apesar que o rosto também, só que o rosto a gente repõe muito mais o protetor solar do que nos braços, né? Então, assim, dependendo mas também dá para tratar e ter uma resposta legal. Depende do paciente e a gente vai ver o tratamento adequado. Porque tem pacientes que a gente tem que fazer um laser, outros fazem um peeling, outros fazem os dois.
né? Para cada paciente é um tratamento específico. Em questão assim, do peeling e dos ácidos também, o tratamento, os cuidados, o filtro solar também é importante nesse caso, ou tem que usar outro tipo de produto? No caso, o protetor solar é importante, só que para facilitar, o mercado hoje tem protetor solar junto com hidratante corporal. Então você pode hidratar e proteger ao mesmo tempo, né? E aí o paciente não vai ter desculpa, né? Que aí ele pode misturar, por exemplo, doutor, eu gosto de uma marca X porque tem um aroma gostoso, né? Tem a textura boa, tem um brilho, enfim, tem a cor. E o que eu sugiro? Misture, então, os dois, o que você gosta com aquele que é preciso ter o benefício. Útil, né? Agradável. Exatamente, para não ter desculpa. Com certeza. Uma pergunta, doutora, que com certeza a dona de casa está se questionando em relação a sinais e manchas na mão. O que fazer? Tem como prevenir ou retardar o envelhecimento? O principal é hidratar bastante, né, as mãos desde cedo, e o protetor solar, porque é uma área que a gente se expõe muito, né, o braço e a mão. A mão, então, paciente que dirige, aquela pessoa que dirige muito, né, então ela se expõe muito ao sol. E a gente lava muito a mão, acaba não repondo o protetor solar, né? Uma vez que já está instalado as manchas, o envelhecimento, a perda da gordurinha, existe hoje no mercado, assim, uns produtos muito legais, estimuladores de colágeno. Tem uns até que é específico para a mão, então a resposta é muito interessante. Que ele vai devolver aquele turgor, aquela hidratação, aquele vício da mão mais jovem, né? E as manchas a gente pode tratar com ácido, com peeling, com laser. Então hoje não tem desculpa. Hoje não tem mais desculpa, né? Não. Que bom saber. Doutora, quais são os alimentos assim que ajudam o colágeno? O estímulo de colágeno, né? Sim. Então, o principal alimento na nossa cadeia alimentar seria as proteínas. Então, a ingestão de proteínas tem que ser um pouco aumentada. Vamos supor, o ovo é um alimento muito rico em todos os nutrientes. O ovo é um alimento muito versátil. Interessante. Carnes, frangos, enfim. Aumentar a proteína para estimular o colágeno. Ô, doutora, foi muito bom tê-la aqui com a gente, viu? Foi um prazer imenso, tá? Aqui para o nosso programa, não é isso, Pablo? Isso, exatamente. E estaremos sempre aqui, né? Caso você queira participar do nosso programa, o programa está de portas abertas para recebê-la. Obrigada, Adriana. Tá? Obrigada, Pablo. Foi muito bom mesmo, tá, doutora? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não saia daí. Olá, meus amores, estamos de volta aqui com o programa Em Casa. Como você já sabe, é um programa feito para você que está em casa, sempre nos acompanhando através do canal 3 da TVI. E ao meu lado, hoje, no programa Em Casa, né? Não poderíamos estar em melhor companhia, não é, Pablo? Exatamente. Um grande ícone, minha gente, um grande ícone da comunicação. Ele que é Paulo Lima, jornalista, assessor de imprensa também, Paulo? Trabalha nesse ramo, né? Apresentador, foi apresentador aqui no programa, aqui na TVI. Muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, Paulo? Um prazer inenarrável tê-lo aqui com a gente. Bom dia, telespectadores da TV Itabuna. Bom dia, Adriana Alcântara. Bom dia, Pablo do Carmo. E um bom dia todo especial aos amigos espalhados pelo mundo, aos amigos de Itabuna espalhados pelo mundo que estão assistindo esse programa via internet. Prazer muito grande estar aqui na minha casa, na casa do meu amigo Barbosinha, e tem um veículo de comunicação de Itabuna para o mundo. Isso realmente, um dia que alguém fazia a nova história do jornalismo moderno, do jornalismo contemporâneo de Itabuna, não pode deixar de dedicar um capítulo a este jovem empresário Barbosa Filho. Com certeza. Hoje a gente vai descobrir um pouco sobre Paulo Lima, viu, minha gente? Para começar, Paulo, você nasceu e se criou aqui em Itabuna? Eu nasci no dia 2 de fevereiro de 1944, vou fazer 74 anos. Nossa! No próximo dia 2 de fevereiro. Nasci aqui, mas fui criado por vó, e você assistiu um documentário que eu falo a esse respeito. Sim. Eu tive a felicidade de ter dois pais, duas mães e uma avó. Então, minha avó, depois, quando ela trabalhou muito, já tinha posse, enviou-me para o estado de Sergipe, onde eu fui
cursar o curso primário daquela época, que é o fundamental de hoje, Pablo. E lá em Itabaianinha, que era a terra dela. E após Itabaianinha, fiz os 4 anos primário, desci para Aracaju para fazer naquela época o chamado exame de admissão, que era para você ingressar no ginásio, nos 4 anos do curso ginasial daquela época. Você fazia o ginasial, depois você ingressava ou no científico ou no clássico, para quem ia seguir o engenharia, arquitetura, científico. Quem ia nas áreas de letras, advocacia, você fazia o clássico. O clássico. Interessante. E de Aracaju, eu passei uns 8 anos, 10 anos estudando em Aracaju, depois transferi para o colégio Ipiranga, na Rua do Sudré, naquele casarão onde viveu e morreu o poeta dos escravos Castro Alves. Já veio para aqui praticamente na adolescência. Do colégio Ipiranga, transferi-me para Itabuna e aí continuei meus estudos no colégio estadual, depois fui fazer estudos sociais na FAF, na antiga Faculdade de Filosofia de Itabuna, que foi a embrionária das escolas superiores de Ilhéus e Itabuna e posteriormente a Universidade Estadual de Santa Cruz. Além de um jornalista, um filósofo. Nossa, sociólogo. Né? Na verdade, o jornalista aprende de tudo um pouco. Evidentemente, eu acho que o jornalismo, Pablo e Adriana Alcântara, o jornalismo e o direito são 2 profissões paralelas, porque no direito abrange tudo, está embutido no direito a sociologia, a história, a filosofia, a matemática, a química, a física, e no jornalismo também. Para que você possa ser um bom jornalismo, você tem que se debruçar sobre toda esta panorâmica, para poder você ser um homem de comunicação bem informado e bem atualizado. Com certeza, até porque sempre está entrevistando, né, pessoas de diferentes áreas, então é bom ter o conhecimento amplo. Evidentemente, Adriana. Para ter base no que está perguntando, no que está falando. Certeza. Correto, Pablo, correto. E o que é ser itabunense? É um estado de espírito. Quer dizer, no meu caso, ser itabunense é um estado de espírito. Eu devo tudo a Itabuna, porque Itabuna é a terra dos meus avós, né? Eles estão aí enterrados nesse solo. Eu até disse no depoimento que eu dei aqui à TV Itabuna, Pablo e Adriana, que o índio Yanomami tem uma frase muito bonita. Ele diz, feliz do homem que conhece a terra onde os seus ossos vão ser enterrados. Então eu conheço Itabuna de norte a sul, de leste a oeste. Conheço Itabuna com uma palma da minha mão, devido, além de ser comunicador, de ser jornalista, eu estar inserido na história política contemporânea do meu município. Você falou em relação ao jornalismo, uma pergunta que todo jornalista sempre faz, né? Por que jornalismo? Eu fui líder estudantil como Sim. tantos outros da minha época, Eduardo Anunciação, Carlos Eduardo Sudré, Luiz Paulo Damasceno Vajão, Jário Muniz, que foi vice-prefeito de Itabuna, Pedro Federico Caldas e tantos outros jovens, Jefferson Motti e tantos outros. E a paixão pela política estudantil daquela época levou-me a ser o diretor de imprensa da União dos Estudantes Secundários de Itabuna. Nós já fazíamos, Pablo e Adriana, já fazíamos jornal estudantil naquela época. E esse fascínio pelo jornalismo, isso tomou conta, né? Era uma geração de itabunenses que queria consertar o mundo, poderia assim dizer, né? Sonhadora, como deve ser todo jovem, como vocês são, e isso é altamente positivo, altamente prazeroso. E daí nasceu essa fome, poderia assim dizer, essa vontade, esse ideal de debruçar-me sobre a tinta de impressão, né? E aí ingressei no jornalismo, né? Você é bem conhecido em relação às suas frases filosóficas. Eu consegui aqui, você sabe que hoje eu investiguei praticamente sua vida toda. Viu? Muito obrigado. Consegui algumas frases, gostaria que você comentasse sobre. Itabuna, primeira frase, Itabuna precisa urgentemente dar valor aos filhos que te ama. Olha, precisava ontem e precisa hoje, entendeu, Adriana? Tem uma gama aí, um elenco de homens, de jovens que amam Itabuna e eu vou me inserir, pedir permissão a vocês, nesse grupo de homens que amam Itabuna. Porque eu tenho um compromisso, Pablo e a Adriana Alcântara, com Itabuna, porque aqui foi a terra onde meus avós
e principalmente a minha avó, tangida pela seca que se abateu lá pelos idos de 1800 e pouco, no Nordeste brasileiro, que arrasou o Nordeste brasileiro e principalmente o pequeno estado de Sergipe. E aí veio uma leva de sergipanos, né, trazendo na bagagem apenas o sonho de não passar mais fome. E adentraram aí a mata virgem que existia naquela época, no braço. Então, ela, como tantas e tantas outras mulheres dignas, honestas, que construíram o seu patrimônio no braço. O que quer dizer o braço, Pablo e Alcântara? É que fizeram o seu patrimônio com suor, com lágrima, com sacrifício, com determinação, construíram um patrimônio e que ajudaram a fazer essa civilização que nós chamamos de civilização grapiona. Então eu tenho um compromisso, e principalmente o meu avô, que foi um homem político ao lado de Dr. Gileno Amado, foi um homem digno, um homem sério, foi um homem que exerceu todos os cargos da intendência daquela época, só não foi intendente. E eu tenho que seguir, continuo seguindo as pegadas da honradez, do caráter, do ideal, né, da postura, da transparência. Sou um homem que vivo exclusivamente do meu trabalho e da herança de moral deixada pelo meu avô. Então é por isso que eu disse essa frase na minha entrevista, no meu depoimento aqui à TV Itabuna. Outra frase que verdadeiramente ficou para a história, eu achei até, como posso dizer, como educadora, você falou que foi expulso do Colégio Estadual de Itabuna. Como assim? Foi na década de 60, mais ou menos, de 60, né? Adriano, Você cometeu alguns atos insurretos? Porque para ser expulso, né, por indisciplina, o que aconteceu para você ser expulso de um colégio? Olha, eu queria seguir direito, eu queria ser advogado naquela época, né? E aconteceu isso, eu era líder estudantil e eu queria comemorar o 13 de maio, né? Falar no 13 de maio, nos personagens do 13 de maio, não só a Princesa Isabel, mas Zumbi dos Palmares e outras figuras, né, tanto dos que lutaram intelectualmente, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Castro Alves, e também o lado dos negros, né, que formaram o Quilombo de Palmares, né, o Zumbi. Então eu queria fazer isso e fazer uma palestra no Colégio Estadual. O diretor daquela época, o saudoso professor Raimundo Jerônimo de Machado, estava em São Paulo comprando a banda do Colégio Estadual, se preparando para o 7 de setembro. E assumia a direção do colégio seu vice-diretor, o professor Flávio José Simões Costa. E aí eles não permitiram que eu fizesse essa manifestação. E eu, jovem, idealista, tive uma discussão muito séria no Colégio Estadual. Com aqueles movimentos com aqueles do tropicalismo, né? Na década de 60. E foi um negócio muito feio mesmo. Eles me expulsaram, minha família não compreendeu na época. Inclusive, saiu no jornal. Aqui tinha um jornal, a Tribuna do Cacau, que pertencia ao doutor Adélcio Benício dos Santos, e ele colocou em letras garrafais na primeira página do jornal. Paulo Índio expulso do Colégio Estadual porque é comunista e subversivo. E nós estávamos em plena efervescência, uns chamam de movimento, outros chamam de a revolução, outros chamam de golpe, como queiram chamar. E aquilo afetou-me profundamente. Eu novo, minha família aceitou a expulsão, porque minha família achava que o educador daquela época você não podia contestar aquelas coisas das décadas passadas. E aquilo afetou-me. É uma polêmica já. E me expulsaram, mas teve um homem aqui que tinha uma visão extraordinária, que congregava em torno dele, essa elite de jovens, líderes políticos, estudantis, foi seu José Eufrásio Sobrinho, popularmente conhecido naquela época como seu Juca Sobrinho, que tinha um armazém de armas e munições na Avenida do Cinquentenário, onde ele congregava à tarde, Pablo e Adriana, os jovens, para que ali ele pudesse conversar, ele passasse a experiência dele. Quando minha família recusou a ajudar-me a colocar um advogado, seu Juca Sobrinho colocou um advogado à minha disposição, pago pelo bolso de seu Juca Sobrinho, advogado chamado Dr. Hamilton, excelente, figura excelente, um homem simpático, altamente inteligente, para me defender. Nisso aconteceu um fato que marcou a minha vida, que foi os depoimentos à justiça, e o professor Raimundo Jerônimo Dias Machado, que estava em São Paulo, chegou e assumiu a direção do colégio e foi chamado à justiça.
E numa dessas vindas que ele vinha para Itabuna, ele vinha, me parece, de Ilhéus ou da UESC, aconteceu um acidente e ele morre. Oh, meu Deus, Nossa. coitado. O professor Raimundo Jerônimo Dias Machado, que eu estou dando esse depoimento aqui, que não teve nada a ver com a minha expulsão do colégio. Quando ele chegou, as coisas já estavam feitas, já estavam tudo. Ele não estava em Itabuna, ele não participou disso. É bom que, que se diga. Né? Eu quis ainda até ir para o enterro, mas me aconselharam a não ir, porque seria um problema, porque muita gente chocou Itabuna porque ligou a minha expulsão e a morte dele como se eu fosse o responsável por isso. E isso marcou-me profundamente a minha vida. Não é? O professor Raimundo Jerônimo Dias Machado não teve culpa nenhuma no episódio em que eu fui expulso do Colégio Estadual de Itabuna. Mas aí entra a figura de Dona Amélia Amado, que eu citei aqui no início dessa entrevista, o Gileno Amado, que meu avô tinha sido correligionário de Dr. Gileno e que eram compadres da minha avó. Eu conversando com a professora Tereza Ribeiro, que era a mentora intelectual daquele grupo de jovens, ela relatou a Dona Amélia que o neto de Donhazinha, comadre dela, tinha sido expulso do colégio estadual. Doutor Gileno Amado, numa tarde, morava aqui na Estância Santo Antônio, e foram fazer uma visita à minha avó. E aí me pediu que eu me aguardasse mais um pouco. Mas nisso teve um episódio também aqui. Nesse íntere, Pablo e Adriana, a maior eleição política da história de Itabuna em 1966, que foi a grande disputa que dividiu a cidade. Quem era Alcântara, José de Almeida Alcântara. Meu parente. Parente. Meu parente. O outro lado da cidade dividiu para o grande empresário, o grande homem público, que faz falta a Itabuna hoje, daqueles que amam Itabuna, José Soares Pinheiro. Foi o maior embate da história política de Itabuna. Alcântara não tinha deputado federal. Faltando 15 dias, ele traz o Antônio Carlos Magalhães, que estava disputando o segundo mandato de deputado federal. Aí o grupo de Alcântara, do qual eu fazia parte, e a juventude também, e a esquerda de Itabuna também, aliada a Alcântara, porque juntou da direita à esquerda ao lado de Alcântara. E aí foi quando nós conhecemos Antônio Carlos. Passa a eleição, Antônio Carlos é eleito, Castelo Branco, o presidente Castelo Branco, faz um decreto alterando as posses. Ele alterou as posses, era Márcio, ele alterou, ele diminuiu a posse para dar posse aqui a Alcântara, a outros prefeitos na Bahia, e já Antônio Carlos nomeado prefeito de Salvador, porque naquela época a Revolução nomeava os prefeitos, porque não tinha eleição direta nas capitais. Antônio Carlos é nomeado prefeito da capital. Eu vou matricular-me no colégio estadual, lá chegando me negam a matrícula. Por quê? Porque eu tinha sido expulso, esse processo todo ainda estava rolando. Cheguei em casa e disse a minha avó, só tem um jeito, eu pegar o ônibus da Suba aqui e ir para Salvador. Foi aquilo que eu contei no depoimento que eu dei aqui à TV. Você foi morar em Salvador? Estudar em Salvador? Não, eu fui a Salvador conversar com Antônio Carlos, que era o prefeito da capital e presidente da Arena na Bahia, Aliança Renovadora Nacional, porque naquela época a Revolução só permitia 2 partidos, Arena e MDB. A esquerda toda brasileira, ficou no guarda-chuva do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que posteriormente veio a chamar-se PMDB. Eu aí vou a Salvador. Chego lá, encontro com o Antônio Carlos e digo, olha, porque eu fiz sua campanha e mais o que aconteceu, eu não quero me matricular, não. Ele pegou e disse, não, você vai se matricular lá em Itabuna. E conseguiu aí mandou matrícula. Um bilhete para Navarro de Brito, doutor Navarro de Brito, que era na época o secretário da Educação do governo da Bahia. Ele, Antônio Carlos, disse a mim, você vai se matricular e eu vou mandar o seu diretor para as Barrancas do São Francisco. Já era influente já desde era novo. Influente, já. Antônio Carlos estava com 40 e poucos anos, 42 anos, Antônio Carlos. E, resultado, eu vim com a matrícula assegurada e trazendo a transferência de Edivar Cabral para as Barrancas do São Francisco.
Antônio Carlos, então, já tinha peso político naquela época. Tá vendo? Exatamente. Novo já tendo toda essa responsabilidade, já lutando pelos seus direitos, né? Daqui a pouco a gente volta. Pois não, tá? Adriana. Ô, minha gente, daqui a pouco tem muito mais. Aguarde aí, Paulo Lima aqui com a gente. Voltamos com o programa Em Casa. E ao meu lado estamos aqui com ele, nós estamos com ele. É um prazer, né, Pablo? É difícil falar em jornalismo e não citar o nome de Paulo Lima na faculdade. Exatamente. É um ícone, né, não só para a nossa região, sim, mas para a história. Com Para a certeza. história de modo geral. E ele que está contando um pouco mais sobre a sua história, inclusive foi acusado de comunismo. Conta pra gente, Você era foi comunista? Não, Pablo, né, não fui comunista, Sim. Adriana Alcântara. Quando eu cheguei a Itabuna, eu vim envolto nas ideias do presidente John Kennedy. O presidente jovem de 40 e poucos anos, que ascendeu a liderança dos Estados Unidos, derrotando o presidente Nixon, né? E as ideias kennedianas se espalharam pelo mundo. Tive a oportunidade de não conhecer o Kennedy, mas conheci o Bob Kennedy, o irmão dele, em Salvador. Após o assassinato do irmão, Bob Kennedy foi candidato à presidência também dos Estados Unidos, esteve em Salvador, fez uma palestra lá na Universidade Federal da Bahia, né? Altamente conhecedor da problemática daquela época da América Latina. Em relação a isso de comunismo, é porque a sociedade cacaueira daquela época, se você se posicionasse, se você dissesse que o trabalhador rural tinha que morar numa casa digna, que os filhos do trabalhador rural tinham que estudar, tinham que se formar, você era comunista. Eu nunca fui comunista, não sou comunista, não sou respeito quem é, tenho vários colegas comunistas, vários colegas de esquerda, respeito a ideologia de cada um, eu sou um homem democrata. Então, nunca fui comunista. Essa frase eu devo ao doutor Adélcio Benício dos Santos, que colocou no jornal dele que eu era comunista, que eu era subversivo. Porque nós, naquela época, na onda dos Beatles, Adriana e Pablo, nós tínhamos cabelo comprido. Era interessante, a gente passava, os caras diziam, olha, o filho de Olinda ali é viado, olha, cabelo comprido, tudo. A expressão que eles usavam na década de 60 para nós, que usávamos cabelos compridos, é que éramos viados, né? Então você passava, eles diziam, olha, lá vai o viado, filho de Pablo, o filho de Adriano, aquele é cabelo para se usar. Olha, mas nós estávamos na onda da grande revolução cultural que aconteceu no mundo com os Beatles. A revolução na indumentária, no procedimento, e uma nova postura em frente a tudo isso que o mundo vivia enquadrado. Os Beatles veio, desvirginou, arrebentou, e hoje nós temos aí um processo todo, agradeço Paulo, a eles, na música e tudo. Você com esse seu jeito tão revolucionário, né, ajudando sempre até as pessoas dentro dos direitos, lutando sempre pelos direitos do cidadão, nunca teve vontade de entrar nesse mundo político? Eu adentrei, eu tive numa eleição passada aí, eu adentrei, eu até contei isso aqui, eu fiz 1.500 cartas aqui a determinadas pessoas da sociedade itabunense, pessoas que eu considerava que eram pessoas que poderiam ter agentes multiplicadores de votos. Eu fiz 1.500 cartas a punho, meia lauda de papel, a punho, não mandei. Sim. Fiz a punho e depois fui para a gráfica para imprimir, não. Fiz a punho e assinei. E eu mesmo entreguei. Mas não consegui chegar ao Legislativo de Itabuna, né? Porque você tem uma visão holística de tantas coisas, conhecimento amplo, e é isso que a gente está precisando na política. Mas né? Itabuna tem um grande erro, Pablo e Adriana. Itabuna, os segmentos mais representativos da comunidade itabunense, quando chega na hora da eleição, eu não digo que eles vão para a rua defender, pegar em bandeira, isso não. Eles devem escolher, como as grandes cidades deste país, a associação comercial. Tem um candidato da associação comercial no legislativo. Esses segmentos importantes da indústria, do comércio, eles não têm um representante. A grande falha da política nossa local é essa. Não se preocupam com isso. Aí nós vemos o que nós estamos vendo ultimamente. A cidade de Itabuna cresceu, a cidade evoluiu. Somos a maior cidade prestadora de serviços do sul da Bahia. Somos o segundo polo médico da Bahia. Essa é a verdade. Batemos até em Feira, porque Feira está a 80 quilômetros de Salvador. Somos o segundo polo. Somos o segundo polo em comunicação da Bahia.
mas a sociedade não acorda para isso e você está vendo aí o resultado do legislativo. A cidade fica na cresceu. zona do conforto, né? Exato. A cidade cresceu. Estamos caminhando, Pablo, para Adriano, para 300 mil habitantes. Essa é a nossa realidade. E você vê aí os nossos representantes, né? Verdade. Exatamente. Pablo está ali morrendo de vontade de fazer Pode perguntas fazer, aí. Pablo. Fica à vontade, Pablo. Desse seu período todinho aí, o que serviu e o que você levou para a área do jornalismo, Paulo? Ela disse uma expressão aqui no início do programa: cada pessoa que você entrevista é um mundo. Com a sua visão, com a sua problemática, com o seu sofrimento, com as suas angústias, com o seu ideal. Então, isso é um cabedal extraordinário, cada ser humano que você entrevista. Vocês estão me entrevistando aqui, vocês vão tirar alguma coisa para a vida de vocês depois. Com certeza. Entendeu? Então, como eu entrevisto também, eu absorvo algumas coisas, né? É fantástico isso, porque você toda hora você está conhecendo mundos. Né? Você está conhecendo, porque cada pessoa é um mundo, né? Gravita, né, em torno dele mesmo, em torno de outras pessoas, mas gravita em torno de si mesmo, com suas decepções, seus sonhos, suas frustrações, seu ideal. Então, isso é fantástico para o jornalismo, porque você pode diferenciar N personalidades nesse contexto da entrevista, nesse contexto da informação. Você falou uma frase, como jornalista, posso fazer o meu papel, mas não tenho força para mudar a realidade de Itabuna. Evidentemente. Essa frase minha, como jornalista, eu contribuo, como vocês, que são meus colegas de comunicação. E por que você não tem força? Você não tem força porque você não tem o poder. Que realidade você está falando? A realidade social, política, toda ela, cultural? Toda ela. Toda Geral. a realidade. Nós temos problemas sérios. Nós temos problemas sérios. Né? O Itabuna é uma cidade que tem problemas sérios na área do transporte, na área da educação, na área da segurança, na área de tudo. Nós não temos um plano diretor. Né? Aqui teve um plano diretor em 1966 com José de Almeida Alcântara. Inclusive, você disse, tem uma frase, há mais ou menos 50 anos. Justamente. Não se pode governar uma cidade sem uma secretaria de planejamento. Hoje nós temos essa secretaria de planejamento? Nós tínhamos a secretaria de planejamento com a reforma atual, feita pelo prefeito Fernando Gomes, que está aí preparando o carnaval da Itabuna, o grande carnaval da Itabuna, como ele prometeu esse ano, que você poderá até entrar no detalhe, se não ainda nesse programa. Você não pode governar sem planejar, até a sua vida. Se você não planejar, não tem nada. Então, uma cidade como Itabuna... E eu disse isso há 50 anos passados, num artigo na própria Tribuna do Cacau, do doutor Adelso Benício, que não se podia governar Itabuna. Olha, há 40 e tantos anos, vai fazer quase 50, que eu disse que não se poderia governar Itabuna sem uma secretaria de planejamento, que vai nortear todo o processo administrativo e de desenvolvimento da comunidade. E por falar em planejamento, conta pra gente em relação ao carnaval. Está tudo planejado? Está tudo, justamente. Eu quero aproveitar o seu programa e de Pablo e o seu, Adriana, para dizer que está tudo bem. Essa semana já aconteceram 2 reuniões na área de segurança. Em relação à segurança, o Folião Itabunense pode ficar tranquilo. O governo do prefeito Fernando Gomes está tomando todas as medidas com a área de segurança da cidade, tendo em vista não só porque tem que se fazer assim, e principalmente porque o governador do estado vai passar 2 dias em Itabuna, vai passar 2 dias do carnaval em Itabuna. Então, a segurança, ela, além de, mesmo que o governador não estivesse aqui, a área de segurança já estava toda preparada para ser um carnaval de paz, como aconteceu o ano passado. Inclusive, Itabuna melhorou mais a segurança, tanto que não está mais na lista. Graças a Deus. Né? Claro que está na lista das cidades mais violentas do Brasil, que já esteve. É uma grande evolução. É uma grande evolução. Né? Exato. Graças a Deus, Itabuna não está nesse ano. O programa estava ótimo, mas queremos você de novo aqui, não é, Adriana? Paulo, muito obrigada. Você sabe o prazer imenso ter aqui um mestre da comunicação narrador, aqui com a contador gente. De história. Com certeza, praticamente 5 décadas vivenciando o jornalismo, que é bom isso, vivenciar o jornalismo, praticar o jornalismo. Já tem 5 décadas vivenciando, mais ou menos, né? Exato. Como começou nessa liderança, tem mais de 5 décadas. É mais de 5 décadas. Com a liderança estudantil já estava vivenciando o jornalismo. O prazer é meu de estar sendo entrevistado por 2 jovens, inteligentes, simpáticos,
que o bastão vai ser passado para vocês mais tarde. O bastão da nossa luta vai ser passado para vocês. Com certeza, então, aí, que sai da universidade, que sai de uma faculdade, sai com um sonho, sai querendo vencer. Sei que é uma profissão difícil, espinhosa, árdua. porque todo mundo gosta do elogio fácil. Não é? Do elogio fácil todo mundo aplaude, mas da crítica construtiva, as pessoas muitas das vezes não compreendem o papel da crítica que você faz. Você está fazendo a crítica para construir, você está fazendo a crítica para endireitar, você está fazendo a crítica para melhorar. Exatamente. Mas para mim foi uma satisfação. Virei outras vezes ao seu programa, eu assisto o seu programa em casa. Né? E agradecer a Deus. Agora você está no carnaval, organizando tudo, planejando, e aí depois você vai voltar aqui no nosso programa. Vai ser um prazer imenso tê-lo novamente. Vou me despedir de vocês, dizendo como eu me despedia do programa aqui na TVI, que Jesus Cristo, o maior guerreiro da luz, continue iluminando Itabuna, Bahia, o Brasil, o planeta Terra. Amém. Amém. O programa em casa vai ficando por aqui. A todos. Tchau, tchau. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente.